começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. E hoje eu tô aqui ao lado do meu co-host, Ricardo Langer. Não preciso nem apresentá-lo, porque Acho que já foi, né? já foi, né? Quem Quantos acompanha a episódios? gente, Que se alguém quiser saber quem é o Ricardo Langer, volta lá no primeiro os episódio. pulos de asa delta que ele faz, de parapente, de quê? Paraquedas. Aí vai entender, volta, assiste lá. E hoje nós estamos aqui com um convidado de Uma peso, fera. mais uma vez, um dos caras que tem maior autoridade no tema que a gente vai discutir, que é o Dr. Caio Augusto Cunha. Ele que é especialista em nutrologia pela Abram, é CEO do Vida Instituto Médico, palestrante, idealizador do curso O Poder do Jejum, já ajudou mais de 4.000 pacientes e tem como missão promover mais saúde e qualidade de vida para os seus pacientes. E, recentemente, também, pai do Bentinho. Caio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Roundcast. E a gente vai, acho que ter muito assunto legal para discutir aí sobre esse tema tão importante que a galera tanto quer saber e talvez saiba muito pouco, né? Que é o jejum intermitente. E passar a palavra aí para você, para se apresentar, contar um pouquinho melhor da tua história, da trajetória. Beleza. E obrigado por ter vindo aí. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Vamos estar compartilhando com essa galera aqui um pouco do meu dia a dia, da rotina dos pacientes que me procuram e também as dúvidas que vêm de rede social e tudo mais, né? Bom, desse currículo todo aí, o que chamou mais atenção, que eu sou o pai do Bento, né? O filhinho está com 1 ano e 4 meses, né? E a minha trajetória, né? Eu formei junto com o Sam, é um grande amigo de faculdade. Nós vamos fazer já 9 anos de formado, né? Aí, ó. E Tempo voa, né? Voa, irmão. A gente estava até comentando mais cedo, né? Como que passou rápido. Muito rápido. Nem Caraca. sente, né? Não sente. E você falou bastante coisa aí, mas eu acho que vale a pena eu contar um pouco da minha história, como que eu fui cair nessa área da medicina, que é uma área que é muito focada na promoção de saúde, a questão do emagrecimento, de um estilo de vida mais saudável, né? Como a maioria de todos nós, né? Eu formei querendo ganhar um dinheirinho e comecei naquela loucura de plantões, um atrás do outro. E nisso daí você vai deixando cada vez você menos como prioridade. Então comecei a engordar, comecei a ficar indisposto, trabalhava o tempo todo, me alimentava mal, dormia mal e começou a aparecer alguns sintomas, né? O excesso de peso, uma depressãozinha assim. Falei, porra, eu tô triste, mas não tem porquê. Aí depois que a gente vai entender. E até que chegou um ponto que eu falei assim, pô, eu sou médico, eu cuido da saúde dos outros, mas não tô cuidando da minha própria saúde. E aí eu fui fazer alguns cursos nessa área, da nutrologia, da endócrino, da ortomolecular, onde eu comecei a cuidar de mim. E uma vez que você começa a cuidar de você, você começa a cuidar das pessoas que você ama, seus familiares, amigos, e daqui a pouco eu estava no consultório e estava trabalhando nessa parte de promoção de saúde para as pessoas, né? E uma coisa que eu já tinha muito sucesso no meu consultório em ajudar as pessoas a emagrecerem, a ter um estilo de vida mais saudável, mas essas pessoas elas ficavam muito dependentes de mim o tempo todo. Elas dependiam de estar me procurando de tempos em tempos, porque eu tinha que dar o passo a passo para elas. E eu fiquei pensando, pô, mas eu tenho que ter uma ferramenta onde eu posso dar autonomia, ensinar essa pessoa a ser autora da sua própria saúde. E comecei a estudar. E nisso apareceu essa técnica milenar, que é o jejum intermitente, onde a gente consegue dar autonomia para as pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável. E aí eu comecei a intensificar muito os estudos nessa parte do jejum intermitente. E como você falou, eu queria até um curso online para as pessoas que querem fazer o jejum da forma correta. Porque tem muita gente que acha, jejum intermitente é só ficar sem comer. É só E passar não, fome. É só passar fome, né? E não é bem assim, é um tema que ele é muito amplo, né? Que a gente vai aprofundar muito no tema jejum intermitente. Então é mais ou menos isso a minha trajetória até o momento que estou hoje. Perfeito. E eu que acho que te acompanhei aí desde o início, né? Vim vendo o teu crescimento na área e principalmente a sua dedicação, né? Algo que é cada vez mais raro a gente encontrar alguém que pega uma esfera do conhecimento e se dedica àquilo durante anos, quase uma década estudando isso, né? E realmente eu vejo hoje até médicos da área, do segmento, eu estava até comentando isso, né? Quando fala alguma coisa relacionada a jejum intermitente,
Aí eu falei assim, não, manda pro Caio, que o Caio é especialista nisso. Então, O cara entende, pode ir lá. se tornou das maiores autoridades aí no assunto. E eu acho que tudo fruto de muita dedicação, muito estudo, né? Muita perseverança. Então, cara, assim, pô, é uma honra pra gente estar te recebendo aqui, porque de verdade mesmo, quem não conhece, mas quer entender um pouco mais do tema, eu acho que tem uma grande referência aí para poder contribuir nesse assunto e passar um pouco daquilo que tanto adquiriu com essa experiência, né? Então, Caio, queria começar te perguntando, até para você esclarecer, acho que a maioria das pessoas que não está mergulhada nesse ramo nem sabe o que é o jejum intermitente, muito menos os seus benefícios. Então, se você puder começar contando para a gente, dando esse briefing inicial do que é o jejum intermitente, classificar ele e tal, para a gente entender e aí entrar nesse assunto com algumas outras dúvidas muito comuns também. Então, se você puder explicar para a gente o que é o jejum intermitente, por favor. Até porque é milenário e pouca gente sabe realmente o que é, né? Exatamente. Então trazer né? isso vai ser... Muita gente tem conceito errado, né? E preconceito também, né? Preconceito também. Beleza. Então vamos lá, né? O jejum intermitente é uma técnica milenar. A gente tem registros de textos das medicinas mais antigas do mundo, que é a medicina ayurvédica, indiana e chinesa, né, também, que já era praticado o jejum intermitente como um ritual de cura e até como conexão espiritual. Uhum. Então a gente fala, tipo assim, jejum intermitente não é da moda. Não, jejum intermitente pode estar na moda, mas é algo tradicional praticado há milênios. Inclusive os grandes líderes espirituais, Jesus Cristo, Buda, Mahatma Grande, Madre Teresa de Calcutá, todos utilizavam o jejum intermitente como um processo de conexão espiritual. Mas hoje estudos mostram que também existem vários benefícios para a saúde. E o jejum ele ganhou grande repercussão na mídia devido ao grande sucesso dele no processo de emagrecimento. Só que eu costumo dizer que o jejum não é apenas para o emagrecimento. Ele é também para o emagrecimento, porque os benefícios vão muito além. Por exemplo, em 2016, o jejum ganhou grande autoridade porque um cientista japonês foi que ganhou o prêmio Nobel através do jejum intermitente, onde ele comprovou que a prática do jejum promove uma renovação celular, que é um processo que a gente chama de autofagia, onde você previne doenças, previne o câncer e você tem mais longevidade e qualidade de vida, tá? Mas voltando à sua pergunta, né, Sérgio? O que é jejum intermitente? O jejum consiste em você ficar um período do seu dia sem se alimentar ou consumir pouquíssimas calorias. Aí o pessoal fala assim, então é só parar de comer. Começa com esse processo, né? E hoje a gente considera um jejum intermitente quando você começa a praticar pelo menos 12 horas de jejum. E essas 12 horas, o pessoal fala assim, mas como assim? Eu vou ficar de 8 da manhã até 8 da noite? Geralmente a gente inverte isso daí. Você começa às 8 horas da noite e vai ter 8 horas da manhã. Só que também é muito importante, além do jejum, você ter uma alimentação saudável ao longo do seu dia para você conseguir ter todos os benefícios do jejum intermitente. Tá, e aí, então, por exemplo, esse período que você está dormindo, Peraí, conta também... eu tenho uma pergunta para fazer. Quem aqui já fez jejum intermitente? Já fez? Eu já fiz. Acho que na rotina de médico é normal fazer jejum intermitente. Aí fica na rotina ali. Quando você vê, fala, putz, esqueci de almoçar, esqueci de comer, você tá fazendo. Ricardo, isso daí é um ponto que você falou, que a maioria da população passa por isso. A maioria das pessoas, de uma forma inconsciente, já praticam o jejum intermitente. Uhum. Aí quando a gente vai falar, não, você vai ficar um período, não, pô, eu não consigo. Mas ela naturalmente já consegue. A gente só vai padronizar e colocar de uma forma consciente isso daí. Porque hoje em dia, né, aquele padrão que a gente aprendeu na época da faculdade, que a gente escuta falar muito ainda, não, porque você precisa comer de 3 em 3 horas. Quem é que tem tempo de comer de 3 em 3 horas, gente? Não dá hoje em dia. Não consegue. Entendeu? Você vai viver para se alimentar. Você não vai falo, viver e se alimentar. A não ser que você se dedique para isso, você não vai ter tempo. Uhum. Exatamente. Porque as pessoas elas querem pegar um padrão de sucesso, de uma alimentação de atleta, que ele vive para isso, e colocar para pessoas como nós, que temos uma rotina, a gente trabalha, a gente é pai, pega trânsito, tem um cachorro para passear, tem contas para pagar. Então, é uma coisa muito prática. A gente só tem que, como que eu posso dizer?
tornar isso um processo consciente nas pessoas. Uhum. Entendeu? Isso é interessante, porque assim, eu já fiz jejum intermitente de propósito mesmo, né? E já fiz meio que sem querer. Por exemplo, operando, né? Isso que o Ricardo falou. Às vezes entra em cirurgia cedo, aí pula o horário do almoço, que a cirurgia demorou muito, aí quando vem 4 horas da tarde, aí já tem outra cirurgia. Saiu da eletiva, entrou emergência. Aí quando você olha, você fala assim, caraca, tô há 20 horas sem comer, porque eu não cheguei aqui na correria também, não tomei nem café, não almocei. A última refeição que eu fiz foi ontem à noite, né? Aí você fala, caraca, acabou e dá tudo certo, né? E já fiz também de forma proposital, intencionada, porque eu sigo o Caio, e o Caio fala muito disso, eu falei, pô, vou testar aqui pra ver se funciona pra mim, né? Eu acho que o grande problema da nossa rotina é, pô, fiquei 20 horas sem comer, abro o iFood, pede um hamburgão, pede... Eu acho que essa inteira da Domino's aí você agora. fala, pô, Isso, e tô engordando, como que eu não como e tô engordando? É isso daí, né? Tipo assim, tem muito isso daí. Às vezes eu atendo lá, não, doutor, ó, o jejum intermitente não funciona pra mim, não. Porque, pô, eu vou lá e faço 18, 20 horas de jejum e não tô emagrecendo. Eu falo assim, mas como é que é a sua alimentação quando você vai quebrar o jejum? Não, peço uma Domino's, peço um hambúrguer. Uma feijuca. Pô, não adianta de nada. Porque eu falo para meus pacientes o seguinte, sempre que você está em jejum, no período de jejum, você está emagrecendo. Porque a explicação é lógica e as pessoas não param para pensar. Se você come um alimento, você come um biscoitinho, um bolinho, um salgado, uma fruta, você vai usar a caloria desse alimento como fonte de energia. Uhum. E ao ficar um período sem se alimentar, você vai usar a sua gordura como fonte de energia. E é aí que se inicia o processo de emagrecimento, pô. Uhum. Entendeu? E a gente tá lá, tá com estoque de gordura para você utilizar e você tá comendo cada vez mais. Como é que você vai alcançar essa gordura para utilizar ela? Não vai, Não né? Não vai, pô. Tem que ter o déficit calórico, né? Exatamente. Mas deixa eu te perguntar um negócio, Caio. O que que quebra o jejum? Que eu vejo direto essa caixinha lá. Ah, tomar água de coco, pode ou não pode? Aí fala assim, não, Tomar isso aí café, quebra... pode ou não pode? Café pode, com açúcar, com adoçante quebra, não sei o quê. O que pode fazer para ser considerado ainda dentro da prática do jejum intermitente? Então, isso daí é uma coisa, uma dúvida muito frequente. Eu falo assim, ó, de um modo geral, o que não vai quebrar o jejum, né? Você consumir água e deve consumir água em abundância enquanto você estiver em jejum, café, né? E chás. Desde que não tenha nenhum tipo de adoçante ou açúcar. Uma dúvida muito, quer dizer, um erro muito comum no jejum, que as pessoas falam assim, então tá, então não posso ingerir nada, mas mascar chiclete eu posso. Uhum. Não, você não pode. Não pode. Por quê? O chiclete, por mais que ele não tenha açúcar, ele tem adoçante. E você vai engolir aquilo dali. E é o seguinte, toda vez que você coloca alguma coisa doce na sua boca, isso daí já manda uma resposta endócrina para o seu corpo, falando assim, ó, vai chegar açúcar. Daí você faz um aumento da sua insulina, o que vai quebrar o processo de cetose em alguns casos. Inclusive, recentemente eu estava lendo um estudo sobre isso, que eles analisaram o risco de desenvolver diabetes para quem só consumia adoçante e quem só consumia açúcar. Perfeito. O risco é praticamente o mesmo. É o mesmo, porque a resposta metabólica é essa. Por mais que não chegue a caloria do açúcar, tá mandando essa, ó, tá doce, então vai chegar, aumenta a insulina e você começa a ter um processo chamado resistência insulínica. Mesmo o adoçante causa isso? Mesmo o adoçante, igual Até ele os falou. adoçantes. Que é interessante. Foi um estudo até recente, saiu há 2 ou 3 semanas. Não, teve um anterior, acho que uns 2, 3 anos, e eu acho que daí agora saiu eles um aumentaram novo o recente. N. Foi isso daí. Pô, bacana. Então, na verdade, café com adoçante, mesmo que não tenha caloria, você não pode tomar que quebra Tem o que jejum. ser. E outra dica aqui bem valiosa, né? Pô, mas como que eu vou tomar café sem adoçar? A dica. Faz aquele cafezinho mais ralinho. O pessoal tem aquele hábito de tomar aquele café fortão, meu irmão, e sem nada. Aí você não vai conseguir. Então faz um café mais ralinho, de um grão mais especial, evita o café expresso, faz mais o café coado, que ó, vocês vão xingar a gente 2 semanas. Tá? Mas depois disso você acostuma. É verdade. A minha experiência foi assim. Inclusive, no cafezinho. Tá todo mundo no café açúcar, amargo. Sem adoçante, sem nada, né? Cria um hábito e acostuma, né? Isso. Água de coco, não pode. Água Tem de coco, caloria, tem vai açúcar, quebrar. né? Açúcar. Né? Isso daí é um ponto muito importante, Sam. Você perguntar o que quebra jejum, não quebra. De um modo geral, o que não vai quebrar jejum vai ser a água, o café e o chás. Só que existem 2 tipos de jejum hoje para as pessoas começarem a praticar. Você tem um jejum calórico, onde você não pode consumir nenhum tipo de caloria, senão você quebra ele, tá bom? Então, só pode consumir a água, o café e o chá. E você também tem um jejum metabólico, que esse você pode consumir algumas calorias, desde que você não quebre a cetose, que
que é um processo que você utiliza a gordura como fonte de energia. Então, nesse jejum metabólico, você pode consumir algumas calorias, como o óleo de coco, o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, o óleo de abacate, um outro suplemento que eu uso em muitos pacientes, que é o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, e você pode utilizar. Ah, mas aí você vai me perguntar, pô, Caio, como é que eu faço o jejum, quando eu faço um jejum calórico, quando eu faço um metabólico? O calórico, eu falo que todo mundo tem que evoluir para fazer ele, não consumir calorias nenhuma. Agora, para uma pessoa que está iniciando a prática do jejum, em alguns casos, a gente libera esses tipos de suplemento para que ela tenha uma maior facilidade ao praticar o jejum intermitente. Entendi. Seguinte, Caio. Elon Musk, Beyoncé, Flávio Augusto, diversos outros celebridades aí, pessoas famosas, influencers, atletas, praticaram, né, e tornaram público a prática do jejum intermitente. Por que você acha que ultimamente, ou se realmente é isso mesmo, você que é do meio, ganhou um boom tão grande no mundo inteiro a prática do jejum intermitente? Você, por exemplo, o prêmio Nobel que você citou, alguns outros estudos, você acha que isso está relacionado ou por algum outro motivo, por alguma outra vertente, você acha que isso ganhou mais hype, mais foco na mídia, principalmente, e tem influenciado tantas pessoas a procurarem mais sobre o tema? Vamos lá. Nós que somos médicos, a gente trabalha com muita referência na ciência. Então, é muito importante um prêmio Nobel falando sobre jejum intermitente, porque isso daí gera muita autoridade. Mas, para ele ter ganhado grande repercussão na mídia, a nível mundial, Sam, é uma coisa. Emagrecer as pessoas. Você quer tornar algo famoso, só você falar que emagrece. Ah, não, o cocô do cachorro emagrece. Pronto, todo mundo vai querer fazer isso daí, né? Então, o que ganhou grande notoriedade é isso daí, que as pessoas emagrecem. Só que mais importante do que as pessoas emagrecerem, Sam, as pessoas emagrecem e permanecem magras. Por quê? Uma vez que você aprende a fazer o jejum da forma correta, você não quer fazer o jejum só por um período para você emagrecer. Você quer fazer o jejum como um estilo de vida. Por quê? Ele te emagrece, ele te mantém magro e tem outros benefícios para a saúde que a gente vai falar lá na frente, entendeu? Então, na minha opinião, é por causa do sucesso no emagrecimento. E hoje a gente vive uma epidemia quando a gente está falando de obesidade, né? Quando a gente está falando em números, né? Hoje, segundo a OMS, são mais de 2,8 milhões de pessoas que estão vindo a óbito por ano devido às consequências da obesidade. Nessa época de pandemia, a gente viu que um dos principais fatores de risco era a obesidade. Vocês estavam ali mais na linha de frente. Era o paciente mais difícil de tratar e a hora que chegava, você, putz, o cara já tava com a inflamação, assim, absurda. Você fala, esse cara tá muito inflamado, vai ser muito difícil tirar dessa situação. Era um dos principais fatores de risco. E, saiu do forno, tá? Tem 4 semanas, veio um estudo mostrando o quê? Ou as pessoas, pacientes que adquiriram Covid, mas eram praticantes de jejum intermitente, tinham menos chances de sintomas graves e hospitalização. Não sei se vocês chegaram a ver, depois eu posso até mandar. É bem interessante isso daí. Então, na verdade, eu acho que você acha que ganhou muita notoriedade por essa questão do emagrecimento, né? Sim. Que é um dos grandes benefícios do jejum intermitente, mas não o único. Né? E outra coisa, por que ganhou tanto? Porque é prático fazer o jejum. É o que a gente começou falando. As pessoas querem hoje algo prático, pô. Ah, não, fui numa nutricionista onde ela me passou uma dieta, eu tenho que usar a cúrcuma, que é cultivada na Índia, eu tenho que usar o blueberry, que é da Califórnia, eu tenho que comer um queijinho orgânico da fazenda de não sei quem. Então, as pessoas estão complicando algo que é simples. Até no meu consultório eu tenho uma frase lá, um jargão, fala assim, se você for num médico e ele está dificultando o processo ou uma nutricionista, ele está dificultando o processo de uma alimentação saudável, um estilo de vida mais saudável, desconfie dele, porque não é tão complicado assim, não. Fantástico. E é mais fácil que ir pra academia, né? Exato. Não é? Não que não tenha que ir, mas pra você iniciar e começar ali, ter aquele ânimo, falar, tô emagrecendo, agora vou me cuidar um pouquinho mais. Acho que ao início de um processo fica muito mais fácil, né? E, Ricardo, você tocou num ponto que é cirúrgico. Que as pessoas têm um conceito errado de quê? Que
quero emagrecer. A primeira coisa que elas fazem é o quê? Ir pra academia. Uhum. E ficar se matando no aeróbico, lá na esteira, na bicicleta, igual um ratinho de laboratório. Uhum. E se frustram porque não emagrece. Isso daí tá para todo mundo, né? Se você quiser pesquisar. Para você perder 1 quilo de gordura fazendo atividade física, você tem que queimar 7.000 calorias. Quando você corre uma maratona, que são 42 quilômetros, você perde, em média, 3 a 4.000 calorias. Caraca. Então, o que eu não estou falando que a atividade física não é importante, pelo amor de Deus, tá? Só que quando a gente está falando do emagrecimento, a alimentação vai ser o primordial. E se você coloca o jejum intermitente, você potencializa, você acelera esse processo cada vez mais. E que outros benefícios, além do emagrecimento, que já, enfim, está comprovado, né? Que é um dos grandes benefícios, mas quais outros benefícios tem o jejum intermitente também para o paciente em si, que está buscando não só emagrecer, mas um estilo de vida mais saudável, longevidade, etc., que é muito que vocês trabalham nesses estudos todos, né? Isso daí foi algo que aconteceu até comigo, né, Sam? Quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, estava precisando perder uns quilinhos e tudo mais, mas quando você começa a praticar o jejum intermitente, você sente tantos benefícios que você não quer mais largar, né? E voltando um pouquinho, quando a gente falou do prêmio Nobel, né, vamos falar sobre esse processo, que é um processo de um benefício que está muito em alta, que é a renovação celular. O que acontece, né? Quando a gente tem um carro, né, a gente começa a usar esse carro, depois de um tempo, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar na revisão, tem que trocar uma peça, tem que trocar outra, o pneu, colocar óleo, colocar gasolina. Porque se a gente não fizer isso, vai começar a dar defeito. E a gente vai estar dirigindo um carro que vai causar perigo para as pessoas na rua, certo? A mesma coisa ocorre com as nossas células. A gente tem várias estruturas na nossa célula que, com o passar do tempo, elas vão ficando defeituosas. E se a gente não tem essa renovação celular, o que acontece? Aparece um câncer, aparece uma doença. E durante o jejum, jejuns mais prolongados, você faz essa renovação celular, que é um processo que a gente chama de autofagia. Tá? Um outro benefício que está muito em alta também do jejum intermitente é que ele faz um equilíbrio da nossa microbiota intestinal, que hoje está sendo chamada na medicina integrativa como um segundo cérebro, né? Porque a gente está vendo que grande parte dos neurotransmissores são produzidos no nosso intestino. Por exemplo, a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, 80% a 90% dele é produzido no nosso intestino. Então, é muito importante a gente ter uma saúde intestinal. E o jejum promove isso daí. O jejum promove energia para as pessoas. Como assim, pô? Vou fazer jejum e vou ter mais energia? Vai. Porque a gente tem moedas energéticas no nosso corpo, chamado de corpos cetônicos. E ao praticar o jejum, o que ocorre? Você pega a sua gordura que está armazenada, você leva lá para o seu fígado e você degrada em corpos cetônicos. E você usa esses corpos cetônicos como fonte de energia. Tanto que isso daí é muito frequente no consultório. As pessoas dizem, pô, cara, eu comecei a fazer jejum e estou me sentindo mais disposto. Como é que pode isso? Né? Um outro benefício. Quem faz o jejum também sente que você aumenta o seu poder de cognição, raciocínio. Por quê? Você começa a produzir uma substância no seu cérebro chamado fator neurotrófico derivado do cérebro, que ele ajuda no reparo dos neurônios já existentes, como também estimula novas conexões sinápticas. Isso daí é uma coisa chamada de neuroplasticidade. Também causa esse benefício. Deixa eu ver mais um aqui, que eu já tô falando pra caramba. Acho que a questão dos corpos cetônicos, o cérebro tem até preferência a eles como fonte de energia do que a glicose, né? Pra essa parte de cognição. Sim, é isso daí. Sempre vai ser tipo assim, glicose, se você tá ofertando, ele vai utilizar a glicose porque é mais fácil. Você gasta menos oxigênio no seu corpo para usar a glicose. Mas na ausência do glicose, você usa os corpos cetônicos. Usando como exemplo aqui, que a gente está falando às vezes para as pessoas que não têm muito conhecimento, é igual um carro que ele é total flex, né? Você pode usar ele na gasolina ou no álcool, mas você só usa ele na gasolina. Mas, pô, se você coloca ele no álcool, você tem maior potência e torque nesse carro, ele fica mais potente. É o que acontece com o nosso corpo. A gente é total flex. A gente pode usar a glicose como fonte de energia e a gordura, os corpos cetônicos. Só que a gente só usa a glicose. Aí, quando a gente começa a usar os corpos cetônicos, você fala, caraca, bicho, eu fico mais forte, fico mais potente, entendeu? E é isso que ocorre. Puxando o gancho lá de trás, que a gente comentou de atividade física. Quero fazer as duas coisas. Vou passar mal na academia, não vou.
como que funciona esse equilíbrio entre a atividade física e o jejum? Eu não só ensino as pessoas a fazerem jejum. Eu faço jejuns bem prolongados e eu só faço as atividades físicas em jejum. Só que isso é um processo, né, Ricardo? Não adianta você agora, que nunca fez jejum, falar assim, não, vou começar a fazer o jejum e vou me matar na academia. Aí você está sendo negligente com a sua saúde, né? Só que é possível sim. E a gente tem que ter orientação para evitar algumas coisas, como, por exemplo, vou fazer atividade física e vou perder massa muscular. Você só vai perder massa muscular se você estiver fazendo da forma errada, tá bom? E em algumas pessoas que querem começar a praticar o jejum intermitente e fazer atividade física, a gente usa alguns suplementos específicos, como o próprio MCT, o BHB, que você dá uma disposição para essa pessoa e ela não vai ter nenhum sintoma ali, né? Fraqueza, dor de cabeça, esse tipo de coisa. Então tem que ser bem orientado. Só que é super possível, tá bom? Legal. E isso que eu ia te perguntar também, tem benefício, além desse que você comentou, mas, por exemplo, um atleta de alta performance, um atleta profissional, por exemplo, você tem pacientes que são atletas lá com você, que fazem acompanhamento, que você indica e que praticam jejum intermitente, que você vê uma melhora na performance? Sim. Então, o que acontece? Eu atendo alguns atletas, né? Tem atleta de MMA, tem jogador de futebol, tem atleta de crossfit, de academia. E todos eles a gente consegue personalizar a prática de jejum, entendeu? Que um atleta de alto rendimento, tipo assim, um cara que, vamos supor, um jogador de futebol, ele tem que pode fazer o jejum, mas ele vai ter que ter uma suplementação específica também para a gente não ter a perda de rendimento. Por quê? Durante a prática de atividade física fazendo o jejum, você tem um aumento de rendimento até um determinado ponto. Se eu passar disso daí, você começa a ter uma perda de rendimento. Aí você precisa de uma suplementação específica. Então, nesses casos, é muito importante que você tenha orientação de um profissional. Porque a gente está falando aí de pessoas que vivem dessas atividades assim esportivas. Então, isso daí a gente não pode ficar brincando. Tá? Sim, mas até para o atleta profissional, até o cara que precisa de uma hipertrofia, o jejum pode ajudar, inclusive. Na verdade, Sami, as pessoas têm esse preconceito que praticar o jejum intermitente vai fazer com que elas percam massa muscular. Catabolizem, né? Exatamente. Exato. Eu tinha essa ideia antes. Na verdade, quando você faz o jejum da forma correta, você vai até estimular mais o ganho de massa muscular. Que porra é essa? Vamos entender. Lá dentro do nosso músculo, a gente tem uma coisa chamada de glicogênio muscular e tem um glicogênio hepático. Ao praticar uma atividade física, primeiro você consome esse glicogênio e depois você começa um processo de microlesões na fibra muscular. Se você faz uma alimentação, em vez de usar o seu glicogênio muscular e hepático, você vai usar essa glicose que está vindo através da alimentação. E você não faz essa quebra às microlesões musculares que são necessárias para o processo de hipertrofia. Então, o que a gente faz? Você faz o seu treino em jejum, faz as microlesões musculares lá, o máximo que você conseguir, e depois você entra com a alimentação. Porque o que faz a pessoa perder massa muscular ao praticar o jejum é se ela faz um jejum e ao longo do dia ela não tem uma alimentação caloricamente e nutricionalmente compatível para ela. Aí ela perde a massa muscular. Então só perde massa muscular quem faz o jejum intermitente da forma incorreta. Então, por exemplo, eu que quando eu era mais novo, hoje não, hoje já bem menos, mas quando eu era mais novo, gostava de ir muito na academia e tal, fazia lá aqueles treinos de hipertrofia, musculação, né? E aí os professores lá sempre falavam assim, acabou o treino, não pode ser 40 minutos, tá bom, se passar de 1 hora, você já tá catabolizando, vai e perder saiu da o que você academia, fez. vai correndo pra casa, tem que comer proteína, toma um whey logo depois de treinar e tal. Como é que, na tua visão e experiência, como é que você vê isso aí? Realmente precisa? Ou por exemplo, eu posso praticar o jejum intermitente, malhar de manhã e ficar, sei lá, mais 12 horas sem comer? Vai atrapalhar a hipertrofia? Como que funciona? Muito importante essa pergunta, até obrigado por você fazer, porque isso daí é algo muito rotineiro, né? Imagina, deve chegar demais pra você, né? O que acontece? O seu professor, ele estava certo em partes, entendeu? Realmente, de um modo geral, a gente recomenda que você pode treinar em jejum, mas é quase que obrigatório para você não perder massa muscular, você se alimentar após o seu treino, entendeu? Por quê? Se você fez a microlesão muscular e depois você não suplementa,
como é que vai ter o crescimento muscular? Não vai ter o alimento ali para fazer crescer o músculo. Então, é muito importante ter isso daí. Só que tem casos e casos. Na minha experiência, existem pessoas que treinam em jejum e ainda continuam em jejum e mesmo assim a gente consegue ganhar massa muscular. Só que são casos específicos. Para o pessoal que está vendo a gente aqui, que é uma coisa geral, eu sugiro que você possa treinar em jejum, mas dentro da primeira hora até 2 horas, você faça a sua alimentação. Não precisa ser 10 minutos, não, né? O treino seria o pré-quebra do jejum. Isso, exatamente. Legal, entendi. Tá? Porque se você tem ali, só falando um pouco da parte fisiológica, né? Você tem 2 fases para repor o seu glicogênio muscular. Você tem a etapa rápida, que é feita até 2 horas, que essa daí é a mais importante para o processo de hipertrofia. E depois você tem a etapa longa, que você pode repor isso daí dentro das 24 horas. Entendi. E uma alimentação hiperproteica, de preferência, ou não necessariamente? Então, Sami, vai depender do objetivo. Que quando a gente está falando ali do ganho de massa muscular, que as pessoas hoje elas têm um pavor e medo do carboidrato. O carboidrato pode te ajudar no ganho de massa muscular. O da proteína é que você precisa de um balanço nitrogenado positivo. Então, é necessário fazer uma pesagem para você saber a quantidade que você tem que consumir diariamente dos macronutrientes, né? Que é a proteína, o carboidrato e a gordura. Mas o carboidrato vai ser seu amigo no processo de ganho de massa muscular. Não vai ser seu inimigo, não. Vamos acabar com a carbofobia, né? Vamos, pô. Para com isso. Tem gente que fica até com medo de falar a palavra carboidrato, que engorda 5 quilos, né? Verdade. E pelo que você está colocando, então, digamos que eu fui lá, fiz uma consulta contigo, o Sami fez também. Por mais que a gente tenha um biotipo parecido, seriam condutas diferentes. Que aí a gente vai... Tem que individualizar, né? Exatamente, porque cada indivíduo é único. Por exemplo, emergência, a gente trabalhando. Quantas pessoas que a gente passou lá, estava com dor de cabeça, a gente passou uma dipirona, a pessoa nunca mais teve dor de cabeça. A outra a gente passou 1, 2, 3 e não teve resultado. Então, nesse processo de emagrecimento, de um estilo de vida mais saudável, é muito importante fazer a individualidade. Porque, às vezes, o Sami vai lá e come um feijão e um bife. Ele fica bem. Você come feijão e bife, te dá gases, você fica se sentindo mal. Então, é muito importante a individualidade, né? E passar essa responsabilidade também para a pessoa. Porque as pessoas estão o tempo todo colocando a responsabilidade em cima do médico, né? E eu falo o seguinte, aqui é como se a gente tivesse uma empresa, né? E essa empresa se chama saúde. Eu vou ser um engenheiro, eu vou fazer o melhor projeto, como tem que ser feito. Agora, o paciente, ele vai ser o peão de obra. Não adianta a gente passar o melhor projeto e ele não fazer nada, né? Então, eu falo assim, eu só mostro o caminho, mas você vai percorrer. Ele que executa. Agora, eu queria te fazer uma pergunta que tem um viés por trás, mas eu sei que você não vai ser influenciado por esse viés. Você é um cara muito sério, competente e responsável, né? Que é o seguinte, se o jejum intermitente é uma prática disponível para todo mundo, qualquer pessoa do planeta, qualquer lugar, né? Talvez seja uma das práticas mais fáceis dentre todas essas comentários. Atividade física. O cara não gosta de correr ou tem algum problema anatômico que impossibilita ele. Sei lá, tá com torção no joelho. Dieta do Mediterrâneo, dieta não sei do quê. Ou faz essas dietas doidas que o cara, às vezes sequer tem dinheiro para comprar, para bancar aquilo, né? Sim. O jejum intermitente não tem muita, vamos dizer, não tem muita desculpa para o cara não iniciar. É bem democrático. Democrático, né? O praticante do jejum intermitente, você acha que é estritamente necessário ele fazer um acompanhamento médico ou ele está acessível para todo mundo, inclusive aquele cara que sequer tem acesso a um acompanhamento médico, uma assistência, como, por exemplo, você faz com os seus pacientes? Vamos lá. Hoje, né, com a internet, com os podcasts e tudo, a informação está disponível para todos. Então, todas as pessoas podem fazer o jejum intermitente. Só que tem alguns, tipo assim, a gente estava gravando um podcast aqui de 1 hora. Eu estou tentando sintetizar o assunto aqui. Claro. No curso, são mais de 5 horas onde a gente detalha cada coisinha. Então, de um modo geral, todo mundo pode fazer. Mas se você quer entender mais sobre o processo, fazer o 100% certo, aí sim você precisa da ajuda de um profissional. Só que, Sami, eu recebo no meu Instagram, que é a rede social mais ativa, entendeu? Eu recebo depoimentos diários de pessoas me acompanhando pelo Instagram que perderam 20, 30 quilos, pessoas do Brasil, fora do Brasil. Então, qualquer pessoa que queira fazer.
Só que é como eu falei, não adianta ficar lá se lamentando, porque é muito difícil para mim, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Bicho, a informação tá aí. Você tem que levantar a bunda do sofá e ir lá e fazer, entendeu? Ficar se lamentando não vai resolver nada, pelo contrário, só vai piorar. Não, e é muito interessante você falar isso, porque realmente é um incentivo para aquelas pessoas que querem mudar hábito de vida, estão buscando uma vida mais saudável e principalmente talvez a maioria nesse grupo quer ou precisa emagrecer. E é diferente de um tratamento medicamentoso que exige um acompanhamento médico, uma prescrição médica, né? Ou seja, como você falou, é muito mais democrático, né? Então, eu acho que é um bom ponto aí, até para servir como incentivo para quem está nos assistindo que queira começar a entender mais, né, do assunto. E, na verdade, pô, a gente está aqui falando, somos 3 médicos, né? A gente teve a formação para prescrever remédios, suplementos e tudo mais. Mas, bicho, hoje em dia a gente vê umas pessoas que elas tomam remédio para tudo, que é aquela polifarmácia. E com o jejum intermitente, quando a gente está falando ali das doenças que estão associadas à obesidade, que é a diabetes, a pressão alta, a esteatose, que é a gordura no fígado, o risco de doenças cardiovasculares, muitas vezes a gente consegue tirar medicações das pessoas. Perfeito. Desde que tenham com acompanhamento médico. A gente vai vendo, melhoraram as taxas, vamos tirar. Eu tive uma paciente que era diabética, obesa, ela eliminou 30 quilos e ela parou de tomar os remédios da diabetes e da pressão alta. Entendeu? Por quê? Mudou o estilo de vida. E a gente aprende isso na faculdade. A gente transformou o metabolismo, fez tudo diferente. Exatamente, entendeu? Cara, eu me lembro, desculpa te cortar, eu me lembro um grande mestre, mentor que a gente teve, Dr. André Nazar, um grande abraço para o André Nazar. Abração, André. Tá lá na Bahia, mas já convidei ele para vir aqui, quando estiver no Rio de Janeiro. Ele já falou que vem, então já está aqui o compromisso público. Ele era diretor na época lá, um dos melhores médicos, assim, de forma completa falando, que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer e aprender, né? E ele falava muito, ele é patologista, e ele falava muito sobre síndrome metabólica. E eu não sei porquê, mas isso sempre ficou na minha cabeça, né? A gente ia aprendendo propedêutica, semiologia, obesidade, dislipidemia, diabetes, hipertensão, aumento da circunferência abdominal, que não sei o que, você ia medindo lá os critérios, né? E ele falava, isso tudo está dentro de um pacote chamado síndrome metabólica. E aí eu parei para refletir, recentemente até, olhando a medicina com esse olhar mais holístico, né? Mais filosófico, né? De falar assim, caramba, cara, não é possível que o médico seja só um prescritor de medicação, né? Nós somos promotores de saúde, nós temos a responsabilidade de tornar a população mais saudáveis, né? Então, eu pensei muito nessa questão da síndrome metabólica e como que essas patologias estão interligadas. A hipertensão, a diabetes, a obesidade, a dislipidemia. E aí a gente pega, por exemplo, uma experiência como o Covid, em que você olha e fala assim, cara, quem são os principais pacientes com fator de risco para uma infecção viral, que não tem a ver com o metabolismo em si, né? Mas são esses pacientes com síndrome metabólica, né? Obeso, hipertenso, diabético. Perfeito. E aí você começa a pensar que, como missão, filosoficamente falando, do médico, falar assim, cara, pô, nós temos um prato cheio aqui para combater, que é a síndrome metabólica. Então, o que a gente pode fazer para... Não é possível que a resposta seja aumentar remédio, né? Aí associar remédio. Paciente, com seus 60 e poucos anos, tomando 4, 5, 6 classes de remédios. Cara, isso não tá errado. Não é possível, né? Porque a gente chegou num ponto que as pessoas querem terceirizar a própria saúde delas. E, pô, faz parte do processo de cura a orientação do médico, mas a adesão do paciente, pô. É igual, tipo assim, você chega lá pra mim, a gente faz um diagnóstico, você tem hipertensão, a gente passa um remédio pra você tratar a sua hipertensão, só que você continua comendo sal e sódio pra caramba. De que isso vai adiantar? As pessoas têm que ter a consciência que a doença que elas têm não foi causada pela falta do remédio. Foi devido à maioria, claro que tem as suas exceções, foi provocada por um estilo de vida ruim. Então você tem que mudar isso, pô. É diabetes tipo 2, ela é provocada única e exclusivamente por maus hábitos alimentares. Se você vai lá e tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, toma um remédio e não melhora a alimentação, você sabe quando você vai melhorar a sua diabetes? Nunca, pô. E é uma doença que ela vai avisando ao longo do tempo que ela tá aparecendo. Eu falo que a diabetes é aquele efeito iceberg, né? Você vê um iceberg no oceano e ele aparece só 10%, pontinha, né? 90% tá lá embaixo. E é o que acontece com a diabetes. Pô, a gente sabe que aumenta o risco de doença cardiovascular, doença renal, oftalmológica, tudo, pô. É
fator de risco para tudo, né? Exatamente. E eu acho uma das coisas mais interessantes dessa prática é justamente isso, é buscar o que você falou, tirar remédio das pessoas, né? Cara, se eu conseguir suspender um antihipertensivo porque melhorou a pressão arterial através da alimentação, atividade física, pô, cara, que vitória, que coisa maravilhosa, né? Eu acho que essa é a missão da medicina muito antes do que ficar passando remédio para os outros, né? Tem o pai da medicina, né, o Hipócrates, né, que ele falava, né? Faça do seu remédio o seu alimento, do seu alimento o seu remédio. Entendeu? Que é basicamente isso daí. Você contando isso daí, eu lembrei de uma história de um paciente, né, do Geraldo, né? Que foi um paciente que ele chegou lá para mim falando o seguinte: doutor, eu vim aqui no seu consultório porque eu quero fazer cirurgia bariátrica e eu queria saber se você faz ou se tem alguém para indicar. Eu falei assim, não faço, nem tem alguém assim para te indicar. Mas, pô, você já pagou a consulta, agora você vai fazer meu tratamento. E a gente começou a fazer os exames dele, ver as deficiências e começou a praticar o jejum intermitente. Cerca de 8 meses depois, o Geraldo, com o acompanhamento, voltou lá e ele tinha emagrecido 30 quilos. Caraca. Até uma foto muito marcante, que ele tem uma foto que ele me mostrou, né, usando uma bermuda na Disney, todo cheião. Aí ele pegou e tirou a foto de depois usando a mesma bermuda, mas dentro de uma perna da bermuda. E ele falou uma coisa pra mim, ele falou o seguinte: Caio, quando você emagrece, tudo melhora. Sem dúvida. Porque imagine só, ô Sami, ô Ricardo, com a carga que a gente tem hoje, de trabalho, de responsabilidade e tudo mais, se você não está bem consigo mesmo ali com o seu excesso de peso, bicho. Não dá conta. Eu falo pro Geraldo o seguinte, que ele perdeu 30 quilos. Eu falo assim, Geraldo, imagine você segurando 30 quilos no seu braço e fazendo tudo o que você faz hoje. E, caraca, Caio. Pega aquela anilha da cadeira. Pega lá 30 quilos e faz tudo o que você faz hoje. Você pega e vai abraçar, amarrar o seu cadastro, vai colocar uma blusa, vai pegar seu filho. Porque a obesidade, ela te priva de coisas que não têm valor. Como eu tô com o meu filhinho lá de 1 ano e 4 meses. Bicho, o moleque é um catiço. Ele não para, entendeu? E eu tenho que ficar correndo atrás dele o tempo todo, entendeu? Pô, já pensou eu ser incapacitado de fazer isso? Às vezes por uma escolha ali, de um mau hábito alimentar, ou de uma orientação que eu não tô tendo, ou por não estar executando alguma coisa que eu sei que eu tenho que executar. Né? E coisas que a gente que não tem essa dificuldade, às vezes não dá tanto valor quanto a pessoa que tá privado disso, né? É verdade. Eu vi você falando no início, e eu já ouvi de diferentes fontes algumas informações do tipo, jejum intermitente só vale a pena a partir de 18 horas. Se você fizer menos de 18, não tem tanto benefício, você não estimula o metabolismo a via tal, que eu não entendo, mas enfim. Já vi gente falando de 24 horas, e você comentou a partir de 12 horas já tem benefício, né? Mas para o cara que quer começar a praticar, o que você indicaria, assim, 18 horas é uma boa meta? Quantas vezes por semana? Posso fazer todo dia? O que você usa no dia a dia, na prática? Tá, vamos lá. A pessoa ela vai começar a ter benefício do jejum se a gente individualizar e saber quantas horas de jejum ela já faz por dia. Que digamos assim, se uma pessoa ela não está dando um espaço nem de 8 horas entre a última refeição do dia e a primeira do dia seguinte, se eu coloco, em vez de 8, coloco 10 horas de jejum para ela já vai ter benefício, pô. Certo. Entendeu? Por quê? A grande questão, quando a gente está falando de emagrecimento e metabolismo, é o estar tirando o seu corpo o tempo todo da zona de conforto. É aí que vem a questão de fazer jejum todos os dias. Você pode até praticar o jejum todos os dias, mas eu não recomendo que você faça todos os dias a mesma quantidade de horas. Porque a gente entra num processo que a gente chama de adaptação metabólica. É igual uma série na academia ou atividade física. Você vai lá a primeira vez, o personal passa para você, você faz, fica moído, todo dolorido no primeiro mês. No segundo mês dá resultado. O que você tem que fazer? A mesma coisa, né? O nosso corpo, ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer estímulo que a gente dê a ele, entendeu? E a gente tem que ficar tirando ele da zona de conforto o tempo todo. Então, por isso que a gente precisa fazer, para quem quer emagrecer, períodos diferentes de jejum diariamente. Agora, um jejum que todo mundo pode fazer e eu recomendo que faça diariamente, tá? Pelo menos 12 horas de jejum. E é claro que, quanto mais horas você vai fazendo de jejum, os benefícios vão ficando cada vez mais.
voltando aqui, estou falando de prêmio Nobel toda hora, né? Uhum. Quando a gente falou lá do processo de renovação celular, isso daí foi comprovado que isso daí acontece a partir de 24 horas de jejum, entendeu? Então, são jejuns mais prolongados. E para a galera fazer jejum de 24 horas, que é ficar um dia sem se alimentar, aí eu sugiro que você tenha orientação de um profissional para fazer da forma correta, Tá. entendeu? Agora, eu e o Ricardo, por exemplo, somos magrinhos, né? Trabalha muito, correria pra lá e pra cá. A gente não tá atrás de emagrecimento. Acho que o Ricardo também não, né? Não. A gente Senão desaparece, bicho. Mas a gente tá atrás de longevidade, de estilo de vida mais saúde. saudável, de saúde, né? A gente também tem benefício em fazer jejum intermitente, Claro, certo? O que você recomenda pra gente? Precisa fazer 12 horas todo dia ou vale a pena, sei lá, fazer 18 horas num dia ou 24 e ficar 2 dias sem jejum? Então, vamos lá, Sami. Eu faria com vocês igual eu faço os pacientes. Quantas horas que vocês já fazem, né? Ah, não, faço 8. Então, vamos passar para 10, 12. Tá. Mas eu acho que se vocês querem um estilo de vida saudável, vocês poderiam fazer pelo menos 16 horas de jejum 3 vezes na semana. Legal. Que é uma coisa muito prática, que é o seguinte. Você faz a última refeição 8 horas da noite, você vai dormir, você vai pular o seu café da manhã e você vai direto para o almoço. Que é o que a maioria das pessoas fazem. É. Hoje você perguntar se a maioria na correria do dia a dia acorda atrasado, despertador, filho, cachorro, periquito, papagaio, esquece de tomar o café da manhã. Só que aí, para quem quer ter saúde, não é só fazer o jejum. Aí quando for quebrar o jejum, não adianta comer abdômenes, pô. Tem que ter uma alimentação saudável. Entendeu? Entendi. É legal. Doutor, mas fui lá, tô há 8 horas, de 8 para 9 horas, começou a me dar dor de cabeça. Todas as vezes que eu tentei, desisto? Não. O que acontece com a dor de cabeça? Vocês lembram que eu falei que o nosso corpo ele tem a capacidade de usar 2 combustíveis? A glicose e a gordura? O que acontece? É como se nosso organismo ele tivesse uma criança mimada. Ele só come arroz, feijão, bife e batata frita. Então, nosso corpo está acostumado a comer só glicose. E, às vezes, quando você tira a glicose e disponibiliza a gordura para ele utilizar, essa troca de parar de usar a gordura e parar de usar a glicose para usar a gordura, ele dá uma reclamadinha. Aí dá uma dorzinha de cabeça, sente um pouquinho fraco. O que eu sugiro que você faça, se você sentiu isso? Reduza as horas de jejum. Se você for fazer 12 horas e sentiu esses sintomas, é porque você está fazendo um período de jejum superior ao que seu corpo vai suportar naquele momento. Então, em vez de 12, faz 10. Se adaptou, ficou fácil? Vai para 11, para 12 e vai respeitando o limite do seu corpo. O nosso corpo está conversando com a gente o tempo todo. Só que a gente tem o péssimo hábito de negligenciar ele. Ah, tô sentindo dor de cabeça. Você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Sempre pergunta, porra, o que eu comi hoje? Eu dormi mal. Tomei água. Eu tomei água. Desidratação é uma das coisas que mais dá dor de cabeça, pô. E ninguém bebe água. É verdade. E isso é treinável, né? Esse desconforto inicial, depois de um tempo, a pessoa se habitua e ele não vai ter. Igual a dor da academia, né? Começou a malhar, tá todo arrebentado, mas... Então, eu vou falar aqui uma experiência pessoal, né? Eu falei que eu faço jejuns prolongados e eu faço mesmo, né? Eu faço jejum de 24, 48, 72 horas. Eu tenho até meu recorde pessoal que eu não vou falar aqui, senão as pessoas vão falar que eu sou doido. Tá bom? E é muito louco que quando você tá num jejum tão prolongado assim, é como se você tivesse tomado alguma coisa que te desse mais energia. Só que estudando e avaliando é o seguinte. Quando você vai um exemplo, quando a pessoa vai na churrascaria, come aquele churrasco japonês, macarrão, batata frita, farofa, como é que você fica em termos de energia após esse processo? Morrendo. Não consegue nem falar com as pessoas direito. Precisa dormir, né? Porque você comeu, então seu corpo entende que ele pode descansar. Agora, voltando lá aos primórdios, é um instinto de sobrevivência. Se você coloca ali um período sem se alimentar, o seu corpo ele fica no estado de vigília. Ele fala assim, eu preciso ficar de olho aberto, preciso ficar atento porque eu preciso comer. Entendeu? Então é isso que ocorre no jejum prolongado. Você começa a fazer, aí chega um momento que você não tem mais falta de energia. Você tem cada vez mais energia. Entendeu? Inclusive tem um caso... Isso daí entrou até no Guinness Book, né? O pessoal fala assim, 12 horas eu não consigo, eu vou morrer de fome, não sei o quê. Ninguém vai morrer de fome fazendo jejum de 12, 16 horas. Tem um caso de um escocês, que foi para Guinness Book, um estudo, tá?
que o rapaz jejuou por nada mais, nada menos do que 382 dias. Que isso? Nossa. Era um super... Mais de um ano. Mais de um ano jejuando, né? Era um paciente que tinha 26 anos, ele tinha 200 quilos, aí ao final do processo ele perdeu 120 quilos. Caraca. Então, tá aí para mostrar que ninguém vai morrer de fome praticando o jejum intermitente. Cara, isso é muito maneiro, porque a gente tem uma impressão de subestimar a capacidade física e mental. Ou seja, a gente subestima o nosso corpo, né? A gente acha que o nosso limite é aqui e quando vê, cara, o nosso limite tá, sei lá, às vezes 10 vezes acima. Acho que muito da mente, você fica muito prisioneiro se você tem medo disso, né? E historicamente falando, o que você estava comentando, evolutivamente, o nosso corpo não foi feito para comer, sei lá, de 3 em 3 horas, né? De acordar e comer aquele misto quente com ovo e não sei o quê. Tem um grande filósofo, para mim, um dos caras mais geniais aí, é o meu... Eu sou grande Seu fã. guru? Meu guru, que é Nassim Taleb, né? Ele é um filósofo, matemático, e ele é uma grande referência, acho que a maior autoridade aí no mundo sobre volatilidade, incertezas e aleatoriedade, né? E um dos maiores livros dele, que para mim foi o melhor livro que eu já li na vida, se chama Antifrágil. E ele começa falando, a tese central desse livro é o seguinte, ele conceitua a antifragilidade como a palavra oposta à fragilidade, né? Ele fala assim, cara, qual é o contrário de frágil? Aí as pessoas pensam, é robusto, mas na verdade não é. Aí ele criou essa palavra nova, chamada de antifragilidade, que seria o oposto de frágil. Então, assim, o que é frágil? Se eu pego esse copo aqui que é de vidro e, sei lá, eu taco ele no chão, ele vai quebrar, né? Então ele é um copo mais frágil. Porque quando você submete esse copo a elementos estressores, ele se torna pior do que ele era antes, né? Se é uma coisa robusta, por exemplo, se eu pego uma almofada e taco no chão, não vai acontecer nada com ela. Ela é robusta, mas ela não é antifrágil. Porque ele conceitua a antifragilidade como algo que é submetido a elementos estressores que se tornam melhores do que eram antes, no início, né? E aí você fala assim, cara, mas é muito difícil de entender. Aí ele fala assim, ó, teu corpo, ele é uma estrutura antifrágil, por isso que há milhões de anos, né, a gente evolutivamente se tornou cada vez melhor, né? Que a gente está submetido a elementos estressores. Então, por exemplo, quando você vai na academia e você vai levantar um supino, você coloca lá, sei lá, a minha carga máxima é 50 quilos. Você levanta lá, cara, até o limite, não aguenta mais, beleza. O teu corpo entende que você está precisando exercer aquela atividade e ele se prepara para que numa próxima vez você não aguente os 50, mas aguente 51, 52 quilos, sempre um pouquinho acima para ter aquela margem. Uhum. Então, entra naquele metabolismo, né, de microlesão muscular, enfim, você tem... Ali você acaba... Então, ou seja, você vai treinando, você vai aumentando sua força. O teu corpo, quando é submetido a elementos estressores, ele se torna melhor do que ele era antes. Ele é um exemplo de antifragilidade. E o Taleb fala muito sobre o jejum intermitente. Por quê? Ele fala assim, cara, olha, há milhares de anos atrás, o homem da caverna lá, você acha que ele comia toda hora? Acho que ele tinha mercado pra ir lá. Ele ia caçar, gastava energia. E sem falar, Sami, que a nossa genética, a nossa carga genética é igual a esses homens da caverna. Geneticamente falando, a gente tem a mesma genética que eles. Perfeito. Então, o homem moderno ele não tem uma genética para comer de 3 em 3 horas. Pô. Sim. É natural e fisiológico do ser humano ter momentos sem ter o consumo de alimento. Uhum. Isso faz muito sentido. Por quê? O processo de digestão e processamento do alimento não é só você comer e digerir. Bom, você comeu, aí seu corpo já fala, ó, tem que secretar ácido clorídrico, tem que secretar enzimas digestivas, eu tenho que aumentar a insulina, eu tenho que ativar o sistema imunológico para combater alguma bactéria, algum patógeno. Isso é um desgaste para o corpo. É como se a gente estivesse num plantão, né, médico, e fala assim, ô Sam, você precisa fazer a cirurgia, mas você precisa pegar profunda, você precisa entubar um paciente, você precisa fazer a retirada da vesícula. Você consegue fazer com perfeição tudo isso? Jamais. É o que a gente faz com o nosso corpo quando a gente está verdade. comendo de alimentação de 3 em 3 horas. E um ponto. Quem está comendo de 3 em 3 horas um alimento saudável? É só tranqueira e porcaria, pô. Em vez de... Na maioria das vezes. Você tá entendendo? O que é mais fácil, Então, durante o jejum, é como se você tivesse um período de autocuidado para o seu corpo. Espera aí, está sem alimento, o que está precisando? Ah, está precisando aumentar minha testosterona, que minha testosterona está um pouco baixa.
aquela célula ali está defeituosa, eu preciso estimular a autofagia nela. Não, é a questão do meu intestino que não está funcionando tão bem. Com o jejum é como se você priorizasse aquilo que está sendo, que é necessário que priorize Perfeito. naquele momento. É claro que a gente, até como médicos, né, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer que isso não é nenhuma sugestão de prática sem que você entenda as suas individualidades, sem que faça um acompanhamento médico quando você vai exercer isso em maior intensidade, né? Muito importante você falar isso, desculpa te interromper, tá, Sam? Por quê? A gente, como médico, precisa também falar um pouco das contraindicações da pessoa que está falando aqui, vendo o nosso podcast. Ah, não, vou fazer jejum. Então, contraindicações. Se você tem algum distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, mulheres gestantes e lactantes e portadores de diabetes tipo 1, tá bom? Então, esse tipo de pessoa não sugiro que pratique o jejum. Legal. E assim como outras situações também individuais, né? Que, Sim. por exemplo, precisam de um acompanhamento com o nutricionista. Então, aqui a gente não está dizendo, não vá no nutricionista, não. aquela prescrição lá de um monte de coisa, joga Lê no fora. Google e começa a fazer. Obviamente não, né? Mas aqui falando de uma forma geral e até pensando nos benefícios de forma geral para o paciente, né? A gente citando isso aí, você evitando que ele tenha sempre aquela rotina sempre a mesma, talvez isso faça sentido para o corpo se readaptar e se remodelar para um ambiente mais saudável, né? Com certeza. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Para a gente estar dando estímulos diferentes para que seu corpo não se adapte naquele processo que você está. Tem uma pergunta, Caia. Voltando à questão do estresse. Na faculdade a gente aprende que jejum provoca estresse, estresse libera hormônio inflamatório, citocinas, enfim, e inflamação faz mal. Uhum. Como que a gente lida com isso no jejum? Qual que é a visão de você que estuda muito essa área sobre essa questão de inflamação associada a estresse, enfim? Porque o jejum acaba, num certo momento, sendo um estresse também para o corpo. Beleza, excelente pergunta. Só que o estresse do jejum, se você está fazendo de uma forma orientada, é um estresse limitado. Porque a gente não vai fazer, tipo assim, se você ficar lá, igual esse cara aí, ficou 382 dias, bicho, esse cara perdeu massa muscular, ele emagreceu e tudo mais. Mas foi uma individualidade dele. De um modo geral, a gente não pode radicalizar isso para todo mundo. Mas o que acontece, ô Ricardo? O jejum, quando ele é limitado, você vai ter, pelo contrário, você vai ter um aumento de sirtuínas, que são proteínas anti-inflamatórias. Por isso que o jejum, saiu o estudo que comprovou que os pacientes que praticavam jejum e tiveram Covid tiveram uma melhora do quadro, porque ele também possui esse efeito anti-inflamatório. É claro que essa gente vai coloca num período muito longo ali da pessoa fazer, aí começa a ser antifisiológico, aí começa a trazer prejuízo. Por isso que eu falo, o jejum prolongado, se a pessoa quer fazer, ela tem que ter orientação de um profissional. Não tem como fazer sem orientação. Legal. Perfeito. Tá? E outro ponto. E essa questão do estresse, que você falou que o jejum vai gerar um estresse. Mas a gente está gerando estresse no nosso corpo o tempo todo com o tipo de alimento que a gente está comendo. Gordura, açúcar, sal. Gordura, açúcar processado. O nosso corpo, geneticamente, fisiologicamente, ele foi feito para consumir os alimentos que tem na natureza. Uhum. Por exemplo, você vai comer uma laranja, é uma coisa. Aí você vai comer um suco, beber um suco cheio que tem já a frutose da laranja, mas a pessoa adiciona mais açúcar, mais aditivo químico, conservante, e isso gera um estresse muito maior do que você fazer um período de jejum. Legal. Perfeito. Estamos aproximando aqui do limite do tempo, já sinalizaram ali pra gente, mas beleza. a gente não poderia terminar sem fazer um momento ping-pong aqui. Bora. Que, na verdade, eu queria te fazer aqui 5 perguntas, que são as dúvidas mais comuns que a gente coletou aí da galera, que a maioria delas você já até respondeu, já até de forma mais aprofundada, né? Mas aqui a gente, só para essa dinâmica final, eu vou fazer uma pergunta ping-pong. Você responde, assim, objetivamente. Beleza. Num formato de um tweet lá, Tá beleza? Então vamos lá. Bom até para sintetizar aqui o bate-papo todo, né? Dúvida 1. Vou morrer de fome fazendo jejum intermitente? Bom, não vai, tanto que a gente mostrou que teve um cara aí que jejuou Mais de um ano, 382 dias, né? Uhum. Ninguém vai morrer de fome, pelo contrário. Ao praticar o jejum intermitente, você tem uma gordurinha ali para utilizar como fonte energética, você vai queimar essa gordura e vai utilizar ela como fonte de energia. Então não vai.
Perfeito. Dúvida número 2. Vou ficar sem energia praticando jejum intermitente? Não, durante o jejum vai acontecer duas coisas. Você vai produzir as moedas energéticas, que são os corpos cetônicos, e você vai fazer uma manutenção também no motor das nossas células, que são as mitocôndrias. Durante o jejum, você também estimula a produção de novas mitocôndrias e a manutenção das mitocôndrias já pré-existentes. Então, você vai ter mais energia. Boa. 3. Essa dúvida também eu te perguntei já. Vou perder massa muscular fazendo jejum intermitente? Não, só vai perder massa muscular se estiver fazendo o jejum intermitente da forma incorreta e no período da janela alimentar, onde você tem que se alimentar, se você consumir nutricionalmente poucas calorias, resumindo aqui, voltando aqui, se você consumir poucos alimentos nutricionalmente e caloricamente para as suas necessidades, que você vai perder massa muscular. Boa. Quantas horas começo a praticar o jejum intermitente? Vai em individualidade de cada um. Se você está acostumado a fazer 8 horas de jejum, eu sugiro que você faça 10, depois você vai para 11. Mas, de um modo geral, pode começar a praticar a partir de 12 horas. E tem um máximo que você recomenda, de uma forma geral? Se quer fazer jejum de 24 até 24 horas, quer dizer, a partir de 24 horas, eu sugiro que você procure orientação de um profissional. Mas aí no meu Instagram e tudo mais, tem muito vídeo ensinando as pessoas como praticar jejum intermitente, tá bom? Perfeito. E a 5ª e última pergunta, já tentei fazer e não consegui. Fiquei com dor de cabeça, que foi o que o Ricardo falou. É isso daí que eu falei, né? Às vezes você estava tentando fazer, escutou falar, não, 16 horas de jejum, é o que o pessoal mais faz, né? Aí você começa a fazer 16 horas, mas pô, você não fazia nem 10 horas. Então você tem que diminuir o período para que você não tenha esses sintomas indesejáveis. Fantástico. E assim a gente encerra aqui, o nosso bate-papo aqui. Você quer Beleza. fazer alguma consideração final, dar algum recado aí, Caio? Antes da gente deixar seus contatos, redes sociais, como é que faz o teu curso? Tem alguma coisa que você queira deixar aí pra galera? Eu queria agradecer vocês aqui pelo bate-papo. Espero que os espectadores aí gostem, né? E dizer que se você não praticou jejum e quer ter um estilo de vida mais saudável, eu sugiro que você comece a praticar o jejum intermitente. Boa. Legal. Aula, hein? Pô. Fantástico. E conseguiu deixar um assunto denso de uma maneira muito leve, né? É mesmo. Foi um resumão sobre o assunto aqui. Uma aula de dentro uma fisiologia hora. já. É verdade. Obrigado. E para quem se interessar no assunto, obviamente a gente falou de forma muito superficial aqui, né? Quem quiser estudar mais ou até praticar de forma em maior intensidade de performance, consegue te achar como, Caio? Fazer teu curso, te seguir no Instagram para conteúdo, marcar uma consulta contigo para começar a fazer um acompanhamento? Bom, vocês vão me achar no Instagram, né? Através do meu endereço lá, que é dr.caioaugustocunha, tá? Aí vocês vão me achar lá, me segue, dá uns A likes gente lá. coloca aqui embaixo, Vai galera. estar aqui no... Fala que vocês me viram lá no podcast. Isso. Inclusive, tem cupom de desconto no curso dele, né? Vai Se ter, for lá Caio? do Roundcast. Tem. Se falar que foi do Round, vai ter um desconto lá no curso. Opa, E maravilha. a intenção de fazer o curso, né, Osama, é justamente universalizar um conhecimento de qualidade que seja acessível a todos, A entendeu? Porque tem pessoas que compraram o curso que moram nos Estados Unidos, Portugal, entendeu? E é para aquelas pessoas que falam, não, quero fazer o jejum da forma correta, sabendo tudo certinho como tem que fazer. Aí a gente idealizou esse curso. Então, Legal. esse curso é para qualquer pessoa, não precisa ser médico, estudante de Não, medicina. qualquer pessoa, desde profissional, quer dizer, a gente fez o curso para pessoas leigas que querem emagrecer e ter um estilo de vida mais saudável, como também para profissionais da área da saúde, falam assim, pô, tá, eu gostei do jejum, mas como é que eu começo a prescrever o jejum para o meu paciente? Também é para o profissional da área da saúde. Fantástico. E como é que te acha lá na clínica, se alguém quiser agendar consulta com você, fazer uma visita lá? No meu Instagram mesmo, ali quando você vai no link da bio, tem o endereço onde tem o site da clínica, tem a página do curso e tem o nosso contato. Mas qualquer coisa pode mandar um direct aqui no Instagram mesmo, falando que quer marcar uma consulta, querendo Show saber de mais bola. informações que a gente vai responder todo mundo. A clínica, para quem tá Maravilha. vendo, gente do Brasil todo, até de fora, fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Beleza? Quem se interessar pode ver maiores informações. Vale muito a pena. O espaço é fantástico, né? Eu já atendi lá também dentro da minha especialidade, na urologia. O Caio sempre abriu as portas lá pra gente. Eu agradeço aí mais uma vez agora publicamente. E, cara, muito obrigado mesmo por essa aula. Obrigado por ter vindo e por ter reservado um tempinho aí na tua agenda, que eu sei que é mega corrida, né?
foi difícil, a gente já tá um tempão, né, pra conseguir. Eu falei, Caio, me fala quando você pode, que a gente se organiza aqui. E aí você disponibilizou essa manhã pra estar aí com a gente, agradeço demais. Ricardo, acho que é isso, né? Acho que é isso, cara. Só agradecer. Beleza. Foi um conhecimento que a gente não tinha, acho que não é da nossa prática, e que provavelmente vai trazer benefício para paciente, para quem a gente puder indicar. Vai ser, ó, curte o Caio lá, dá uma olhada nos vídeos dele, que vocês têm muito a ganhar. E é isso aí, galera. E se você ainda não tá inscrito, como é que pode? Nesse episódio ainda você não tá inscrito aqui no canal, clica aqui, ó, bate no sininho, curte, compartilha. No grupo no Instagram da família, do Manda pra WhatsApp, todo mundo. enfim. Custa exatamente 0,800, tá? É de graça. E isso é muito importante para nós, porque é dessa forma que os algoritmos entendem que a nossa mensagem é relevante. E é a Nosso única conteúdo é de moeda de qualidade. troca que a gente pode ter para continuar crescendo esse projeto, trazendo gente de peso, como o Caio aqui, por exemplo, para estar abordando esses assuntos importantes e que possa agregar conhecimento para você e te ajudar aí no teu dia a dia, beleza? Então se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, bate no sininho, manda para todo mundo, aperta tudo que tiver aqui, menos O unfollow ou o dislike. e o dislike também. Mas se você não gostou também, bota em dislike, não tem problema, o importante é que você participe aqui conosco e nos siga nessa jornada aí, beleza? Obrigado, Caio, obrigado, Tamo junto. Ricardo, Valeu, Sami, grande valeu, Caio. abraço, valeu, galera, até o Falou. próximo.